Pessoal, então, vamos começar mais uma aula agora. Dessa vez agora nós vamos falar sobre reações e estequiometria de algumas reações, principalmente as reações ácido e base, certo? E todos os cálculos envolvidos no valor do pH, da concentração de hidrônio e o que isso influencia e tudo, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vou pegar uma reação comum. Ácido sulfúrico vai reagir com hidróxido de sódio, certo? Nessa reação, nós já aprendemos a balancear dois hidrogênios. Então, significa que eu vou precisar de duas hidroxilas. Duas aqui é um e um, certo? E aqui, o que nós vamos ter? Ó, um, dois, né? No final, nós vamos ter a formação de água mais o sal correspondente. Na2SO4, certo? Então, o que acontece? Diante disso, pelo balanceamento, 2 sódio está aqui, então um desse, e duas águas serão formadas. Beleza, até aí tranquilo. Isso daqui é uma solução aquosa, aqui é uma solução aquosa, aqui é líquido, aqui é uma solução aquosa. O que vamos pensar nessa maneira? Aqui a gente vai trabalhar muito com soluções. O que é uma solução? Solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea que nós podemos ter ela líquida, sólida ou gasosa. Essas soluções aqui são soluções aquosas, ou seja, dissolvidas em água. Isso aí influencia diretamente nas características das propriedades, a depender do que você dissolveu. O ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio e assim sucessivamente. No caso, vamos analisar o seguinte. Para a gente envolver isso aqui agora, vamos supor que eu peguei a solução, o ácido sulfúrico, ele esteja a 0,1 mol, ó, e o hidróxido de sódio esteja a 0,01, 0,1 mol também. Beleza? Olha só. Aqui é a reação, a estequiometria das reações. Primeiramente, gente, o que nós temos aqui na reação? Um mol desse aqui reage com 2 mols desse camarada aqui, certo? Formando 2 mols desse aqui e 1 mol desse aqui. Tudo bem? Essa é a estequiometria da reação completa. Ou seja, o balanceamento dessa reação sempre vai ser isso aí. Não vai acontecer o quê? Nenhuma alteração em relação a essa proporção fixa. Qual é? 1 para 2, para 2, para 1, certo? Sempre eu vou ter 1 mol de ácido formando 2 mols de água e 1 de sal, consumindo assim 2 mols de hidróxido de sódio. Esse é o balanceamento da reação, sempre é fixo. Agora, para eu ter uma solução 100% neutra, as quantidades de ácido sulfúrico precisam ser estequiometricamente com a de hidróxido de sódio equivalentes. O que são aqui? O que quer dizer estequiometricamente equivalente? Olha só, eu não posso dizer a quantidade de hidróxido de sódio é igual a de ácido sulfúrico. Isso quer dizer que sempre vai dar o valor estequiométrico? Não, não quer dizer nada disso. Só quer dizer o quê? Se for igual, dependendo da reação, da equação, pode ou não neutralizar 100%. Vamos analisar separadamente isso aqui, viu? Primeiramente, ó, a reação é essa, anota essa reação aí. Agora vamos analisar solução a solução. Posso apagar aqui? Só o hidróxido. Deixa essa informação do hidróxido aqui em cima, ó. Vou deixar aqui no cantinho, ó. NaOH a 0,1 mol. Então, essa reação aqui. Agora a gente vai analisar a solução de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico em solução, ele é esse camarada aqui, mais água, formando hidrônio, mais SO4, 2 menos. Certo? Esse camarada é um líquido que, quando jogado em água, ele libera hidrônio, que ele é um ácido de Arrhenius, um ácido de Lewis e um ácido de Bronsted de Lowry, certo?
ele tem ou seja, uma molécula dessa tem 2 hidrogênios, então libera 2H+. Nesse processo precisa de 2 águas. Então, essa solução de ácido sulfúrico, o que nós temos? A cada 1 mol desse camarada, ele libera 2 mols de hidrônio. Tudo bem? Então, qual é a concentração do hidróxido do ácido sulfúrico? É 0,1. Então, significa que eu tenho, solução está concentrada nesse aspecto. Então, eu tenho aqui 0,1 mol a cada 1 litro. A cada 1 litro. Significa o quê? Esse Mzão significa mols por litro. Nós já falamos sobre mols, essas coisas todas. 0,1 mol de ácido sulfúrico a cada 1 litro, certo? Como ele é um ácido forte, ele vai ionizar 100%, e vamos adotar que ele ioniza 100%, e assim ele vai formar 2 mols, ou 1 forma 2, então 0,1 vai formar 0,2 mols de hidrônio a cada 1 litro. Certo? Então significa o quê? Se eu pegar 1 litro dessa solução, ele vai disponibilizar 0,2 mols de hidrônio. Tudo bem? A partir dessa informação, a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular, por exemplo, o pH dessa solução. Qual é o pH da solução do ácido sulfúrico? pH é menos log da concentração de hidrônio. Essa concentração de hidrônio tem que ser em mols por litro. Qual é a concentração de hidrônio? O ácido está 0,1, mas o hidrônio está quanto? 0,2. Então, menos log de 0,2. Então, pH é igual a... Só calcular aí agora. Menos log de 0,2. Quanto é que dá? Dá 0, pH, 0,698. 89. Como pH geralmente é no máximo 2 casas depois da vírgula, o que a gente faz? Aproxima aqui, fica no caso aproximadamente 0,70. Certo? Então, com a concentração de hidrônio de 0,2, eu tenho um pH de 0,70. Certinho aí? Tudo bem, gente? O cálculo? Beleza, então é bem simples. Mas já sei o pH ali, se é a concentração de hidrônio. Eu posso fazer outra coisa aqui. Eu posso calcular, por exemplo, olha, eu só estou trabalhando com hidrônio, com ácido sulfúrico. Depois eu vou jogar aqui na equação, viu? Posso calcular aqui qual é a concentração de hidroxila. Eu posso calcular. Lembra que eu falei? A quantidade de hidrônio aumenta, hidroxila diminui, sempre nessa proporção. Quanto maior for a concentração de hidrônio, menor vai ser a concentração de hidroxila, mas ela vai existir junto com o hidrônio, mesmo que seja em pequenas quantidades. Então, aqui, eu posso fazer isso aqui. Posso agora, já sei a quantidade, já sei aqui, vou apagar isso aqui, O que eu vou fazer agora? Concentração de hidrônio é 0,2, né? Então, vamos lá. O que a gente lembra? 14. Eu posso fazer de duas formas. K é igual a concentração de hidrônio, ou KW, desculpa, vezes concentração de hidroxila, né? Posso fazer por aqui, ou posso calcular o POH e depois fazer de volta. Neste caso aqui, KW é 1 vezes 10 a menos 14, é um valor tabelado que a gente vai trabalhar. Concentração de hidrônio, 0,2. Concentração de hidroxila, não é o que eu quero descobrir. Então, concentração de hidroxila é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 0,2. Então, concentração de hidroxila é igual a
expoente a menos 14 dividido por 0,2. Vai dar 5 vezes 10 a menos 14. Certo? O que aqui já está em mols por litro, ó. Mols por litro. Sempre nós precisamos trabalhar com as reações nessa forma aqui em mols por litro, porque pH é em mols por litro, certo? pH, pOH, não podemos trabalhar em gramas, nem usar o cálculo em gramas, nem em outra forma, somente em mols por litro. Então aqui eu já sei a concentração de hidroxila, 5 vezes 10 a menos 14. Pronto. Posso calcular o pOH disso aqui. Quem é o pOH? pOH igual a menos log da concentração de OH-. Então, pOH é igual a menos log de 5 ESP a menos 14. Vai dar o quê? pOH é 13,30. Pronto. Podemos calcular. E aí vai variando. Beleza? Certinho. Então, ó, podemos calcular pH, pOH, concentração de hidrônio, concentração e assim sucessivamente. Beleza? Isso aqui nós estamos trabalhando com ácido forte. Com ácido fraco, a gente vai ter que usar os KAs, outra coisa que a gente vai falar também aqui. Certinho? Por enquanto, vamos trabalhar só com ácido forte e base forte. Beleza aqui, gente? Então, ó, esse é o cálculo que a gente pode fazer aqui, com ácido sulfúrico. Ó, do ácido sulfúrico, a gente sabe quanto tem de hidrônio, quanto tem de sulfato e assim sucessivamente. Lembrando que a proporção é 1 para 1, então 1 mol de ácido sulfúrico tem 1 mol de sulfato. Então, nessa solução também eu tenho uma concentração de 0,1 mol de sulfato. Certo? Então, posso apagar aqui? O KW é um valor fixo. Nós vamos trabalhar com ele fixo, viu, Verônica? Que o KW é a constante de autoprotólise da água, que eu falei com vocês na última aula. O que é a autoprotólise da água? A água ioniza ela mesma. Essa ionização gera uma constante, que é esse valor de KW. Certo? Ele varia. Esse valor de KW varia conforme a temperatura. Porém, nós vamos trabalhar com a temperatura ambiente, então o KW vai ser esse valor de 1,0 vezes 10 a menos 14. Certo? Vou apagar aqui, hein? Ok? Vou trabalhar com hidroxila agora, viu? Com o hidróxido de sódio. Beleza? Vou apagar aqui. Ó, agora vou pegar informações do hidróxido de sódio. NaOH a 0,1. O que acontece aqui? Ó? O NaOH é uma base, né? É uma base forte, que ele é da família 1A. Ele é uma substância, todas as bases, com exceção das de amônio, são sólidas. Então, elas são compostos iônicos que vão sofrer dissociação, certo? Ó, formando Na+ e OH-. Então, se nós formos analisar, a base, ela libera OH-. Então, se libera OH-, agora em qual proporção? 1 em 1. Neste caso aqui é 1 em 1, porque quantas hidroxilas nós temos? Apenas uma. Aí, como é uma base, então o pH lá, ele tem que ser maior que 7. Lembra que a gente falou? pH básico acima de 7, pH ácido abaixo de 7. Então, neste caso, o que nós temos a proporção reacional? 1 mol para 1 mol, 1 mol. Logo de cara, nós temos, qual é a concentração? 0,1. Então, se aqui é 0,1, eu vou ter 0,1 desse e vou ter 0,1 desse. Correto? Então, qual é a concentração de hidroxila em água de uma solução de hidróxido de sódio a 0,1? Como é uma base muito forte, ela dissocia 100%. Então, vamos adotar que é 100%. Então, quer dizer o quê? Todo esse hidróxido foi convertido, todo esse hidróxido de sódio foi convertido em hidroxila separado, né? E sódio também, o cátio sódio. Então, ela se dissociou 100%. Então, qual é a concentração de hidroxila? 0,1. A partir daí, nós podemos calcular pOH, que é menos log
da concentração de hidroxila, que então POH é igual a menos log de 0,1. Então, POH é igual a menos log de 0,1. POH é 1. Certo? Ah, mas eu trabalho não com POH, nós trabalhamos com pH. Todos os equipamentos trabalham com pH. Aí vem, posso fazer de duas formas. Vou mostrar as duas aqui para vocês. KW é igual a concentração de hidroxila vezes concentração de hidrônio. Então, 1 vezes 10 a menos 14 é igual a 0,1 vezes hidrônio. Então, concentração de hidrônio é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 0,1. Então, concentração de hidrônio é igual. No caso, aí vai dar 10 a menos 13. Esse é... 1 vezes 10 a menos 13 mols por litro. Certo? Aí eu calculei a concentração de hidrônio. Ah, mas eu quero saber o pH. Eu posso calcular o pH a partir daqui, ou posso fazer, ó, 14 é igual a pH mais POH. 14 é igual a pH, é o que eu quero descobrir, mais POH, que é 1. Então, pH é igual a 14 menos 1. Então, pH é igual a 13. Menos log disso aqui vai dar 13. Certo? Essas fórmulas, como eu já mostrei na última aula para vocês, são fórmulas que a gente vai aplicar. É só saber aplicar ela. Certo? Então, ó, estou falando somente de hidróxido de sódio. Então, somente de hidróxido de sódio, posso calcular todas essas informações. Certo? E o sódio também está aqui, ó, 0,1 mol por litro. Certo? Posso apagar aí? Lembrando que isso aqui é uma solução básica. A de ácido sulfúrico foi uma solução ácida. O pH dessa solução tem que dar maior que, maior que 7. O pH da outra solução tem que dar menor do que 7. Tanto que lá deu 0,70 e aqui deu 13. Né? Solução básica, solução ácida. Certinho? Vamos lá. Agora vamos fazer cálculos de estequiometria na equação de reação aqui, de neutralização. Vou misturar ácido sulfúrico com hidróxido de sódio em quantidades distintas para ver o que é que acontece. Certo? Beleza? Posso apagar aí para a gente continuar? Oi. Beleza. Ó, vou apagar, hein? Então, gente, ó, beleza, viu como é que se comporta separadamente? Agora vamos ver uma mistura dos dois. Vamos supor que eu peguei aqui, ó, a equação é essa, né, de neutralização. Peguei um frasco, ó, opa, frasco vazio, desculpa. Peguei um frasco e joguei aqui dentro NaOH a 0,1, que é a concentração que nós estamos trabalhando, um volume total de 25 ml. Tudo bem aí? Peguei 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio e coloquei no frasco. Depois, eu coloquei aqui dentro também uma solução de ácido sulfúrico a 0,1 mol também, que é o que a gente está trabalhando, só que eu coloquei 40 ml. Então, 40 não, botar 15. Tá vendo? 15 ml. A pergunta é, depois da mistura, o pH vai dar ácido básico neutro. Qual é o seu valor do pH? Qual a concentração de hidrônio? Qual a concentração de hidroxila? E qual o valor do pOH nessa solução? Tudo isso aí depois misturado.
e qual é a concentração de sódio, de sulfato, de todo mundo aí. Então, ó, vamos lá as perguntas. Primeira pergunta, pH, pOH, concentração de hidrônio, concentração de hidroxila, concentração de sódio, concentração de sulfato, certo? E aqui a gente já vai dizer se é ácido básico, né? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos fazer esses cálculos aí agora. Todo mundo entendeu as perguntas aqui, gente? Para a gente continuar? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, ó. pH, pOH, hidrônio, hidroxila, sódio e sulfato. Eu quero saber essas informações aqui. E se o pH vai ser maior que 7 ou menor que 7, a gente já vai no cálculo, já vai dizer se é ácido ou se é básico. Certo? Se houve, aí vem a outra pergunta. Houve neutralização total? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver. Qual é a proporção da reação? 1 mol para 2 mol, certo? Daqui, a gente vai ter um outro conceito que nós vamos chamar de reagente limitante e reagente em excesso. Certo? Nós temos dois conceitos aqui, reagente limitante e reagente em excesso. O que vem a ser cada um desses? O nome já diz, limitante é aquele que limita a reação. Tudo é baseado nele. Reagente em excesso é aquele que tem quantidade a mais do que eu precisaria para realizar essa reação ou 100% desse processo. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que vocês estejam fazendo um bolo, né? A receita está lá. Lá pede 5 ovos, né, na receita. E você tem uma caixa de ovos. Tem 30. Então, os ovos estão em excesso para um bolo que você vai fazer. Então, 30 ovos para a receita de 5, você tem 25 ovos a mais. Então, ele está em excesso em 25 ovos. Beleza? Ah, não, mas e se eu quiser fazer um bolo maior? Beleza. Aí você vem 30 dividido por 5 vai dar 6 bolos. Então, essa quantidade de ovos consegue fazer 6 bolos. Aí você vai olhar os outros ingredientes e verificar se todo mundo comporta fazer 6 bolos. Então, aí vem a ideia de que de reagente limitante e reagente em excesso. Vamos lá. Então, observe, ó. Eu tenho essas perguntas aqui. Quem é o reagente limitante? Quem é o reagente em excesso? pH, pOH, hidrônio, hidroxila, e assim vai. Vamos agora responder essas questões. Eu vou usar esse quadradinho aqui, esse pedacinho, para fazer todos os cálculos e vou apagando para não me perder nas perguntas. Certo? Vamos lá. Deixa eu só liberar aqui, porque eu estou olhando o que vocês falam no chat aqui na TV. Vamos lá, né? Primeiro cálculo que nós vamos fazer. Nós vamos analisar, na verdade, antes de fazer pH, pOH, hidrônio, essa galera toda, nós vamos descobrir quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, e depois já vamos dizer se vai ser ácido, se vai ser básico, e a gente começa a calcular o restante de todo. Primeiro, vamos lá. Olha só. O que é que eu tenho que analisar aqui? A reação não é essa? 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols. Então, eu tenho que saber quantos mols de cada um tem. Vamos pegar aqui do ácido sulfúrico primeiro. Eu tenho 0,1 mol por litro com um volume de 15 ml. Então, por aqui eu tenho o quê? Se em 1 mol eu tenho, desculpa, 0,1 mol está em 1000 ml, que é 1 litro, que é mol por litro, então em 15 ml de solução vou ter quanto? X. X é quanto? 15 vezes 0,1 dividido por 1000. Nós vamos ter aí 15 vezes 0,1 dividido por 1000.
0,0015 mols. De quem? De ácido sulfúrico. Certo? Fazer a mesma coisa agora para o hidróxido. NaOH. 0,1, um volume de 25 ml. Então, 0,1 mol está em 1000 ml. Né? E em 25, x vai ser o quê? 0,0025 mols de NaOH. Certo? Vamos descobrir aqui agora quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Qual é a proporção da reação? A proporção da reação é 1H2SO4 para cada 2 NaOH. Essa é a proporção da reação. Então, a quantidade de NaOH... Então, o que nós temos aqui? Deixa ele parar de tremer ali. Então, o que nós temos aqui? A quantidade de NaOH tem que ser sempre o dobro da quantidade de ácido sulfúrico. Compreenderam aí? Então, a quantidade de NaOH tem que ser o dobro da quantidade de ácido sulfúrico. Isso aqui é importante a gente analisar agora. Quanto eu tenho de NaOH? Eu tenho 0,0025. E a quantidade de ácido sulfúrico eu tenho 0,015. A quantidade de NaOH aqui é o dobro da quantidade de ácido sulfúrico? Sim ou não? Não, não é. A quantidade de NaOH é menor do que o dobro da quantidade de ácido sulfúrico. Porque aqui, ó, o dobro de ácido sulfúrico é 0,0030. NaOH só tem 0,0025. Então aí vem, ó, quem é que está abaixo das proporções estequiométricas? É o NaOH ou o ácido sulfúrico? Olha bem, a quantidade de NaOH é maior do que a quantidade de ácido sulfúrico, mas não é estequiometricamente maior. Estequiometricamente é menor do que a quantidade que deveria ter. Então, eu deveria ter 0,0030 mols de NaOH para reagir com 0,0015 de ácido sulfúrico. Então, por aqui a gente já tem a ideia de que esse camarada, né, ele é o limitante e esse camarada é o excesso. Tudo bem aí? Ficou claro aí? Quem não entendeu? Eu preciso que vocês entendam bem isso aqui, porque para ir adiante, esse entendimento é importante. Se não entendeu, já pergunta logo aí para a gente continuar. Tranquilo, né, Bruno? Então, beleza. Então, ó. Então, a quantidade de NaOH tinha que ser o dobro, né? Então, beleza. Então, aqui eu tenho reagente limitante e aqui eu tenho reagente em excesso. Então, agora, gente, ó, todo o meu cálculo não é baseado inicialmente no ácido sulfúrico. É baseado em quem? No hidróxido de sódio. Por quê? Porque ele é um reagente limitante. A minha pergunta é, quantos bolos eu vou conseguir fazer agora com a quantidade de farinha que eu tenho? Certo? A ideia é que quanto de ácido sulfúrico eu vou consumir com essa quantidade de hidróxido de sódio, quanto de ácido sulfúrico vai restar depois que eu consumir a quantidade que eu tenho baseado no hidróxido de sódio. Então, tudo agora vai ser aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, fechou aqui, beleza? Esse pequeno cálculo. Então, já descobri quem é o reagente limitante e já sei as quantidades. Já sei separadamente a quantidade de cada um, então, agora vamos aplicar os cálculos, né? Quanto de hidróxido de sódio eu tenho? 0,0025. Quanto de ácido sulfúrico? 0,0015. Então, já sei. Vou apagar aqui agora. E o volume, eu tenho 25 e 15. Né? Vou apagar, ó. Então, vamos lá. O reagente limitante é o hidróxido de sódio. E a quantidade que eu tenho dele é quanto? 0,0025. Então, ó, N de ácido sulfúrico, que é o número de mols, é 0,0015.
E N de hidróxido de sódio é 0,0025. Isso é o que eu tenho. Já descobri que o hidróxido de sódio é o agente limitante, é o reagente que vai limitar a reação. Então, a partir dessa informação, o que é que nós vamos ter aqui agora? Olha só. 1 mol de ácido sulfúrico reagem com 2 mols de NaOH. Tudo bem aí? Então, a pergunta é: quem é o reagente limitante? É o hidróxido, então é ele que vai ser minha base. Então, 0,0025 mols de NaOH vão precisar de quanto de ácido sulfúrico? Eu já vou aqui, ó. Quanto? Faço o cálculo. Vai dar 0,00125. 0,0025 vezes 1 dividido por 2. 0,00125. 0,00125 mols de H2SO4. Então, significa o quê? Que essa quantidade de hidróxido só vai conseguir consumir isso daqui de ácido. Mas quanto de ácido eu tenho? Ó, total de H2SO4. Quanto é? 0,015. Então, o restante, seu total de ácido, desculpa, vou botar assim, ó. Restante, vou botar restante de ácido sulfúrico. É igual o total que eu tinha, 0,0015, menos o que foi consumido. Então, o restante de H2SO4 é igual a quanto? Vai sobrar 0,00025 mols. Então, ó, restante. Então, já sei que... Aí vem a ideia, olha só. Pessoal, vamos pensar aqui. O hidróxido de sódio é o meu reagente limitante. Então, ele foi 100% consumido, certo? Ele foi consumido 100%. O ácido sulfúrico, meu reagente em excesso. Então, ele não foi consumido 100%. Somente uma parte dele foi consumida. Então, ó, o hidróxido de sódio sumiu. Quando ele some, some entre aspas, né? Ele reagiu com o ácido sulfúrico. Então, ele reagiu com o ácido sulfúrico e, vamos imaginar, deixou de existir. Mas ele não consumiu 100% do ácido sulfúrico, consumiu apenas uma parte. Quanto é que sobrou do ácido sulfúrico? 0,00025. Então, ele foi desaparecer. Então, para todos os efeitos, naquela solução, eu não tenho mais hidróxido de sódio, eu tenho apenas ácido sulfúrico, certo? Que foi o que restou ali nesse processo. Então, quanto de ácido sulfúrico restou? Isso aqui. Tudo bem? Ao mesmo tempo, eu vi uma ideia. Olha só. Quanto do sal foi formado? Quanto do sulfato? Quanto do sal? Qual a concentração do sal nessa solução? Eu tenho que calcular também baseado em quem? No hidróxido de sódio. Olha só. 1 mol de ácido sulfúrico produz 1 mol de sal. Mas ele não é o reagente limitante. Quem é o reagente limitante? É hidróxido de sódio. Então, 2 mols de hidróxido formam 1 mol de sal. Então, a proporção é a mesma. Então, significa que a quantidade de sal que sobrou em solução também foi quanto? Que sobrou não, foi produzido em solução também é igual a de ácido sulfúrico. Então, eu posso dizer aqui ainda também que o número de mols de Na2SO4 é igual a quanto? 0,00125 mols. Posso colocar isso aqui também. Por quê? 2 mols produz 1. Então, 0,0025 vai produzir 0,00125. Ficou claro aí? Quem não entendeu?
Tranquilo? Vamos lá? Bruno, beleza. Anderson, aqui, né? A do sal ou esse cálculo, Anderson? Ô, Anderson, cálculo ou sal? Qual parte você não entendeu? O sal. Certo. Ó, vou apagar ele aqui de novo. Você entendeu do ácido sulfúrico, né? Ficou claro aí que sobrou 0,0025. Certo? Vamos lá. Vou apagar também aqui, porque já sei esse valor, né? Vou até botar aqui, ó. R é o que sobrou do ácido sulfúrico. Certo? Vamos lá. A ideia é a mesma, né? Vamos pensar o seguinte. 2 mols de hidróxido de sódio produz quanto de sal? Ó, 2 mols de NaOH produz 1 mol de Na2SO4. Certo? Essa é a proporção da reação ali. Quanto de hidróxido foi utilizado na reação? 0,0025. Produziu quanto de sal? 0,00125 mols de Na. Opa. É isso aqui. Tudo bem? Certinho aí? Compreendeu agora, né? Então, ó, peguei a reação novamente e comparei. Só que eu usei o quê? O reagente limitante. Não posso usar o em excesso. Porque o em excesso, uma parte dele não reagiu. Então, como é que eu vou usar ele? Então, beleza, já fiz mais um cálculo. Ó, tanto de informação que eu já tenho aqui baseado nesses pequenos cálculos. Vou botar aqui agora, ó, sal, né? N de sal. Beleza. Já tenho essa informação aqui. Vamos lá. Vou apagar aqui agora. E agora vamos trabalhar nos cálculos restantes para responder as perguntas. Né? Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular as concentrações de cada substância. Depois a gente calcula isso aqui. Vamos lá. Sobrou ácido sulfúrico? Sobrou. Quanto de ácido sulfúrico sobrou? 0,00125. Então, agora eu vou calcular a concentração de ácido sulfúrico. Ó, concentração de ácido sulfúrico. Qual é? Vamos lá. Quanto sobrou de ácido sulfúrico? 0,00025. Dividido por concentração, número de mols sobre volume. Qual é o volume que nós temos? 25 mais 15. Então, 25, só que aqui está em ml, em mols por litro que a gente trabalha. Então, 25 ml, 15 ml. Então, no caso, vai dar 30 ml, 40 ml, que a gente escreve como 40 vezes 10 a menos 3. Certo? Ou a gente faz assim, ou a gente pode fazer uma regra de 3. 0,00025 mols está em 40 ml. E em 1000 vai estar X. A gente pode fazer o resultado disso ou daquilo. Tanto faz, é a mesma coisa. Que vai dar o quê? 0,00025 dividido por ESP a menos 3. Oh.
vai dar 0,00625 mols por litro. Certo? Que é o mesmo valor aqui. Tudo bem aí? Então, já achei a concentração de ácido sulfúrico. Por que 0,040? Bruno, não entendi. Ah, por que esse valor 0,0040? Porque aqui, Bruno, ó, eu tinha 15 ml, passei a ter mais 25, passei a ter 40 ml. Dividido por 1.000, aí eu estou transformando em litros. Certo? Ah, ele entendeu. Entendi. Beleza. Então, ó, já achei a concentração de ácido sulfúrico em solução. Por que ele é importante? Porque a partir dele eu posso calcular hidrônio, pH, pOH, tudo seguido. Beleza? Então já achei, ó. Vou botar mais essa informação. Já calculei ali a resposta. Posso apagar? Então já sei, é 0,00625. Vou botar aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo. Concentração de ácido sulfúrico. Minha primeira resposta importante. Já descobri aqui. Certo? Vamos lá. Meu próximo. Já achei o ácido sulfúrico, então vou começar agora a calcular aqui, a partir daqui. pH, pOH, hidrônio e hidroxila. Lembrando, ó, essa parte que agora já não vou usar mais por enquanto, né? Vamos lá. O ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico, nós já vimos que o ácido sulfúrico, ele ioniza em água e libera hidrônio. Só que libera 2. Então, um desses libera 2. Então, 0,00625 significa que eu vou ter esse valor aqui multiplicado por 2. Vai dar quanto? 0,0125. Então, a concentração de hidrônio, é igual a 0,0125. Já achei a concentração de hidrônio. Primeira pergunta aqui, ó. Uma das perguntas aqui. Tudo bem? Porque a quantidade de hidrônio... vou pagar até a água aqui, ó. Ó, a quantidade de ácido sulfúrico sempre gera 2 hidrônios. Certo? Vamos lá. Achei a quantidade de hidrônio. Então, agora eu posso calcular aqui. KW é igual a concentração de hidrônio vezes concentração de OH-. Então, 1 vezes 10 a menos 14 é igual a 0,0125 vezes OH-. Então, OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 0,0125, OH- igual 8 vezes 10 a menos 13. Certo? Já achei a concentração de hidroxila, que é outra pergunta. Agora, pH é igual a menos log de hidrônio. Então, pH é igual a menos log de 0,0125. Então, pH é quanto?
vai dar 1,90. 1,90. 14 é igual a pH mais pOH. Então, pH é igual a pOH, que é o que eu quero descobrir, é igual a 14 menos 1,90. Então, pOH é igual a 12,1. Achei outro valor. Ó, então vamos colocar aqui, ó. A gente já achou pH 1,90, pOH 12,1, hidrônio 0,0125 mols por litro, hidroxila 8,8,0 vezes 10 a menos 13 mols por litro. Pronto, já tem isso aí. Tudo bem? Falta o que agora? Ou tá dando para enxergar? Tá meio clarinho. Não dá para enxergar. Deixa eu mudar aqui de cor, botar azul, que o vermelho tá meio apagadinho. Hidrônio. Hidroxila. Pronto. Ficou oculto no quadro? Pera aí, viu? Essa aqui, né? Fazer aqui, ó. E agora, Bruno? Certinho, né? Vamos lá. Agora, vamos calcular a concentração de sódio e de sulfato. Ó, já tenho todas as informações aqui necessárias. O que eu vou colocar aqui a mais alta concentração, Na2SO4, é igual a concentração tem que calcular. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui, hein? Zero vírgula 0,0125. Ó, concentração do Na2SO4 é igual a 0,00125 dividido por 40 vezes 10 a menos 3. Novamente, por que 40 vezes 10 a menos 3? Que é o volume total da solução. Deixa eu ver. O macete é quando vira o celular. Aí corta a tela. Por isso cortou aqui. Ah, entendi. Entendi. Então, ó, por que 40 vezes 10 a menos 3 novamente? Porque é o volume total da solução resultante. Então, ó, o que, que nós temos aqui? 0,00125 dividido por 40 vezes 10 a menos 3. Que ou podemos fazer pelo aquele cálculo de regra de 3, né? Então, 0,00125 dividido por 40 ESP a menos 3. Vai dar o quê? 0,0
É 0,03125. Então, a concentração do sal, 0,03125 mols. Vou botar de azul. Vou botar de azul aqui para mostrar que é a resposta, né? 0,03125. Beleza. Agora, gente, ó, tá pedindo aqui para fazer o sal e o sulfato, né? Na verdade, o cátion sódio e o ânion sulfato. Olha só, todo cátion sódio proveniente da solução veio de quem? Veio do hidróxido de sódio. Todo sulfato proveniente da solução veio de quem? Do ácido sulfúrico. Então, gente, tanto um quanto o outro veio de suas substâncias de origem. Então, a gente pode calcular direto por elas. Certo? Como é que a gente faz? Vamos lá, ó. Um ácido sulfúrico libera um sulfato. Quanto de ácido sulfúrico eu coloquei em solução? Foi isso aqui, ó, 0,1 com 15. Que lá a gente viu que dá quanto? Que eu já acabei apagando. 15. Vai dar o quê, ó? 0,0015 mols. Um desse de ácido sulfúrico, né? Então, significa que eu vou ter a mesma quantidade de sódio também. Só não, desculpe, de sulfato. De sulfato. Então, se eu quero agora calcular a concentração de sulfato, só pegar todo esse sulfato que veio do ácido. 0,00115 dividido por 40 vezes 10 a menos 3. Por que 40 vezes 10 a menos 3? Porque é o volume total da solução. Então, 0,0015 dividido por 40s para menos 3. Vai dar 0,0375. Aí eu coloco aqui, ó, 0,0375 mols. Ou não, sulfato, desculpa, eu errei. É sulfato. Coloquei no lugar errado. Esse aqui, ó. É embaixo. 0,0375 mols. E o sódio? O sódio veio de quem? Do hidróxido. Quanto de hidróxido eu tinha? 0,125. Então, cada um hidróxido de sódio produz um sódio. Então, 0,025 mols de NaOH, na verdade, tem 0,0025 mols de Na+. Então, agora calculando a concentração de Na+, é igual a 0,0025 dividido por 40 vezes 10 a menos 3. É igual a 0,0025 dividido por 40 vezes para menos 3. Então, aqui é 0,0625 mols. Aí, agora aqui, ó, a gente só coloca aqui. Pronto. Calculei agora tudo que eu precisava. Alguma dúvida aí, gente? Tudo certo? Podemos partir aí agora? Alguma dúvida? Mais alguém? Bruno, tá tudo certo? Verônica? E aí, Verônica? Tudo certo aí, Verônica? Beleza.
Então, ó, vocês observaram como é que calcula aí em uma reação dessa ácido e base, certo? Posso apagar aí, né? Então, vamos apagar aqui e vamos continuar o cálculo. Outra reação aqui agora, vou pegar outro exemplo de reação. Vou apagar, hein? Eu peguei, ó, lembrando que esse aqui foram os exemplos de ácido e base forte. Agora nós vamos pegar exemplos de ácido e base fraca. Vamos lá. Vou pegar aqui como exemplo. Deixa eu ver, vou pegar o próprio hidróxido de sódio, né? Uma reação do hidróxido de sódio, que é uma base forte, vai reagir com o ácido fraco, que é o ácido acético, que é um ácido contido no vinagre. Nessa reação, vai formar o acetato de sódio e água. Certo? Pela reação é 1 para 1. Também porque aqui tem uma hidroxila e aqui tem um hidrogênio somente ionizável, formando um mol de sal e um mol de água. Certo? Vamos lá. Nessa reação, gente, vamos entender o que está acontecendo nessa reação aqui. Nessa reação, eu estou tendo uma base forte e um ácido fraco em solução. Certo? Então, eu estou formando como produto um sal. Esse sal aqui é proveniente de um ácido fraco e uma base forte. Ó, olha bem, só por aí já dá para vocês terem noção do conceito. Se o sal é proveniente de um ácido forte e uma base fraca, o ácido vai se destacar. Se o sal é proveniente de uma base forte e um ácido fraco, a base vai se destacar. Então, quem é que se destaca no sal é o forte. Tudo bem? Então, olha só, a partir daqui agora a gente vai entender que nem todo sal vai lhe dar um pH neutro. Vai ter sal que vai lhe dar um pH 7, vai ter sal que vai dar um pH acima de 7 e vai ter sal que vai dar um pH abaixo de 7. Tudo bem? Tudo isso a gente consegue calcular e mostrar todas as informações necessárias. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Lembrando que quais são as equações que nós podemos usar aí? Aqui agora nós temos ácidos fracos envolvidos, então nós vamos ter que usar Ka, vamos usar pKa, cálculo agora de Ka, constante de ionização do ácido, porque o ácido é fraco. Se fosse forte, a gente não usava. Beleza? Mas agora o pH continua sendo da mesma ideia. Certo? Deixa eu dar uma clicada aqui para liberar a imagem ali para conseguir ver o que vocês estão falando. Vamos lá, gente. Ó, vamos analisar agora o ácido fraco, o ácido e a base isolada. Vamos supor que eu peguei a mesma ideia, ó. NaOH a 0,1 mol e acetato, ou ácido acético a 0,1 mol também. Tudo bem? Beleza. Ok. Vamos lá, agora vou analisar separado, hein? Hidróxido de sódio a gente já fez o cálculo todo, né? Não vou fazer novamente do hidróxido de sódio que a gente já fez. 0,1 mol, a gente calculou tudo e tal, né? A partir do ácido hidróxido de sódio nós calculamos concentração de hidroxila, qual é o pH na questão anterior. Só vou usar agora fazer do ácido. O ácido acético, ó, é um líquido que sofre ionização em água, formando hidrônio mais o íon acetato. Só que aqui agora é um ácido fraco. Então, o que significa um ácido fraco? Ele ioniza pouco. Ele não ioniza 100%.
O grau de ionização do ácido fraco é menor do que do ácido forte. No ácido forte, a gente adotou que era 100% de ionização. Nesse aqui não vai. Certo? Vamos pensar aqui. Como é que a gente calcula aqui agora o pH disso aqui, concentração de hidrônio, assim sucessivamente? Aqui não é 0,1. Então significa que aqui também deveria ser 0,1, né? Mas não vai ser. Olha só, como é que a gente calcula isso daqui? Para a gente calcular isso aqui, é bem simples. Primeiro, a gente precisa de algumas informações que são tabeladas, né? Primeiro, o valor do Ka do ácido acético. O valor do Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. É um valor que vai ser tabelado, ou seja, vocês vão ter essa informação, certo? A partir dessa informação, a gente calcula o restante. E a gente tem aqui, no caso, a concentração dele, que é 0,1. O que a gente faz aqui agora? Ó? Primeiramente, nós podemos calcular a concentração de hidrônio dessa solução. Quando a gente analisa um ácido fraco, a gente precisa calcular a concentração de hidrônio. Então, podemos calcular ela de duas maneiras, usando duas equações. Quais são elas? Primeiro, concentração de hidrônio é igual a raiz de Ka vezes Ca. Ah, mas quem é Ca? Ca é concentração analítica do ácido. Qual é a concentração analítica do ácido? É 0,1. Ou podemos ter outra equação. Uma equação de segundo grau, que é essa daqui. Certo? Ou fazemos por esta ou por esta. Aqui é positivo e aqui é negativo, só invertir. Vamos lá. Aqui é negativo, aqui é positivo. Vamos lá. O que acontece? Nós temos essas duas equações aqui. Como é que nós vamos utilizar essas equações? De duas maneiras. Precisamos fazer uma pequena análise antes. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Peraí. Alguém ligou ali. Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o valor, ó, análise é pegar Ca e dividir por Ka. Certo? Se maior que 1.000, a gente usa essa equação. Se menor que 1.000, a gente usa outra equação. Tudo bem? Então, nós só vamos usar a equação conforme esse cálculo aqui. Então, vamos fazer logo esse cálculo aí para ver se a gente usa a menorzinha ou a maior. Vamos lá, que a gente pega? Concentração do ácido é 0,1 dividido por 1,8 S a menos 5. Deu um valor, gente, de 5.555. É maior ou igual a 1.000 ou menor que 1.000? Maior ou igual a 1.000. Então, qual é a equação que a gente utiliza? Essa de cá, que é muito mais simples. Isso facilita muito nossa vida. Ó, a maioria dos cálculos, gente, ó, olha bem. A maioria dos cálculos que a gente vai fazer aqui, a maioria, né, todos, vamos utilizar essa equação. Certo? Ela é muito mais simples. Então, ó, o que nós vamos ter? Vamos fazer o cálculo. Concentração de hidrônio é igual a quanto? Ka, né? Ka é quanto? Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes Ca. Ca é 0,1. Então, concentração de hidrônio é igual
Estão entendendo aí, gente? Se não estiver entendendo, pede para parar que a gente faz, volta e fala de novo. Resultado disso aqui, 0,00134. Certo? Se eu já sei a concentração de hidrônio, agora é só calcular o pH. Calcular o pH. pH igual a menos 9 de 0,0011342. pH 2,87. pOH é igual a 14 menos pH. É aquela equação lá que a gente já utilizou. onze vírgula 13. E concentração de OH- é igual a também aquela equação que a gente já fez, dividido por pH. Ou pelo hidrônio. Sete ponto certo aí? Calculei tudo baseado ali, né? Pronto. Tudo aí, ó. Eduardo, pede para repetir, né, Eduardo? Oi, tá ouvindo? Pronto. Vamos lá, Eduardo pediu para repetir. Vamos lá, Eduardo, eu vou apagar e fazer de novo, tudo bem? Ó, eu vou apagar e fazer de novo. Vamos começar por aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeiro, ó, eu vou apagar aqui também para você compreender passo a passo, beleza? O bom é compreender passo a passo. Vamos lá. Eduardo, presta atenção aqui, viu? Eu tenho aqui o ácido, que é um ácido fraco, ele ioniza em água, liberando hidrônio e acetato. Até aí tranquilo, né, Eduardo? Até aí você captou, né? Eduardo, vamos interagindo aí para eu saber como é que está a sua evolução. Pode até ligar seu microfone se você quiser. Até aqui tranquilo, né? Beleza. Então, como ele é um ácido fraco, ele ioniza pouco, certo? Então, se ele ioniza pouco, ele não se converte em hidrônio 100%. Uma parte, sim, outra, não. Certo? Então, uma parte ele se converte, a outra não. Não é que eu estou olhando aqui para ver se está dando delay. Então, olha só. Beleza. Até aí, tranquilo. Agora, Eduardo, ó, vamos pensar o seguinte. Se ele não ioniza 100%, então o que a gente tem que fazer? Tem que pensar quanto ele está ionizando. Isso é baseado na constante de ionização dele. Essa constante de ionização nós chamamos de Ka. Eu já expliquei na aula anterior como é que ela funciona. Então, lá no conceito de Bronsted e Lowry. Então, o que acontece? O Ka vai me dizer o seguinte: quanto vai estar para cá e quanto vai estar para cá. Me dá mais ou menos o percentual dele ionizado e o percentual dele não ionizado. Certo? Só que aqui para nós, a gente só quer saber os cálculos e pouco dessa parte aí. Certo? Que não nos cabe
muito, não sei o quê, tá ali a concentração e tal. Não, a gente vai parar aqui no cálculo mesmo. A gente vai calcular pH, concentração de hidrônio e tal, é o máximo que a gente vai querer. Só que, para a gente calcular isso, a gente precisa seguir duas equações. Ou a gente calcula a concentração de hidrônio, que é o que me interessa. Por que a concentração me interessa, Eduardo? A concentração de hidrônio, porque a partir dele eu consigo calcular o pH. Então, concentração de hidrônio ou é Ka vezes o valor do Ca. Quem é Ka? Constante de ionização do ácido. Quem é Ca? É a concentração analítica do ácido, que é essa concentração dada aqui, tá vendo? Eu peguei 0,1 mol desse ácido acético. Posso usar essa equação, como eu posso usar esta equação aqui, ó, que é uma equação de segundo grau. Certo? Ou eu uso a equação de segundo grau, ou eu utilizo essa equação de raízes aqui, que é mais simples. Como é que eu faço para escolher a equação que eu vou utilizar? É baseado numa análise anterior. Eu pego o valor do Ca e divido pelo valor de Ka. Certo? Depois que eu faço isso, eu vou ter um resultado ali. Esse resultado da divisão, vou fazer aqui para você compreender. Eu peguei 0,1, dividi por 1,8 vezes 10 a menos 5 e deu 5.555. Certo? Certo aí, Eduardo? Eduardo? Você aí tá compreendendo? Vai interagindo aí. Entendeu aí, né? Até aqui? E aí, Eduardo? Beleza, né? Vamos lá. Então, ó, o valor dessa divisão deu isso aqui. Aí agora a gente analisa. Esse valor é maior ou igual a 1.000? Ou este valor é menor que 1.000? Ele é maior ou igual a 1.000. Ele está aqui nessa condição, né? Então, nessa condição, eu vou utilizar esta equação. Nesta condição, eu vou utilizar a equação de segundo grau. Certo? Tudo bem aí? Entendeu aí, Eduardo? Qual das duas condições ele se encaixa? Está se encaixando na de cima. Maior ou igual a 1.000. Então, qual a equação que eu vou ter que utilizar? Essa de cá. O correto é usar essa, mas é desnecessário a gente fazer esse cálculo todo. A gente, com essa aqui, a gente resolve nossa vida. Tá entendendo? Então, pronto, vou calcular em cima disso aqui. Ficou claro aí, né? Então, vou apagar aqui para calcular agora, fazer o cálculo. Entendeu? Que nós vamos usar esta equação aqui, ó, que encaixou nessa condição. Agora eu vou apagar para calcular, pode ser? E Eduardo, posso apagar para calcular? Beleza, então vamos lá. Então já calculei, né? Eu já sei qual equação eu utilizar. Então essa aqui eu vou apagar, ó. Vou apagar ela. Então vou usar essa. Vou usar essa por quê? Porque o valor de Ca dividido por Ka é maior do que ou igual a 1.000. Maior ou igual a 1.000. Vamos lá. A concentração de hidrônio agora é igual. Raiz de Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas de onde veio esse Ka? Ka é uma constante, é um valor tabelado que vai ser dado para vocês. Ou vocês calculam baseado em outras constantes, ou ele é dado. Na maioria das vezes aqui a gente vai trabalhar com esse valor tabelado, então já vai ser passado para vocês. Vezes
Ca. Quem é Ca? 0,1. Ok, pronto. Beleza. Concentração de hidrônio é igual. Só calcular aquilo ali. 1,8 S de A-5 vezes 0,1. Raiz disso tudo vai dar quanto? Vai dar 0,001341, no caso aproximadamente. Vou botar 4 lugares significativos. 2 mols por litro. Esses valores aqui já são mol por litro, porque aqui já está em mol por litro. Beleza, já achei o valor do hidrônio. Agora eu venho calculo quem? Calculo pH. pH é menos log da concentração de hidrônio. Então, pH é igual a menos log de 0,001342. Então, pH é igual a 2,87. Pronto, já achei o valor do pH. E se eu pedir concentração de hidroxila? Concentração de hidroxila, nós já fizemos a fórmula anterior. 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo valor da concentração de hidrônio. Esse valor aqui já foi achado, ó. Então, concentração de hidroxila é igual. Tá aí tranquilo, Eduardo? Então, POH é igual a menos log da concentração de hidroxila onze. Certo? Ficou claro aí?